Bom Bom dia, dia, professor Ricardo. bom dia. Que coisa boa ter você aqui. Que bom, O que sol, feliz. o sol está bom? Tá ótimo. Vamos ver o que é que o pessoal fala aí, se o som tá bom para eles. Aqui tá Ok. ótimo. Aqui tá ótimo. Daqui a pouco eles dão um feedback aqui pra gente. O professor Marcos já tá falando aqui com a gente. Cabra bom, abraços, amigo. Olha só, Eu tenho uma turma boa aqui chegando. Professora Luciana França, minha parceirona lá em Petrolina, acabou de chegar também. Tem uma turma nossa, boa. quanta gente. Eu vou lhe apresentar aqui, tá? Para quem não conhece, um pouquinho né? Um pouquinho da sua história, que é bem, né, bem longa já. Você trabalha bastante, já vem trabalhando. Bom dia, Anderson, nosso aluno lá de Petrolina também está aí. Então, o professor, né, doutor Antônio Ricardo, que é o nosso convidado de hoje, né, ele é geólogo, é professor do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Território, né, Geografia, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Dedica-se a pesquisas, né, e publicou e já organizou aproximadamente 20 livros sobre temas como geodiversidade, patrimônio geológico, geoturismo, com ênfase recentemente na educação não formal e divulgação em geociências, né, que é isso que a gente vem fazendo aqui, né, todas essas terças-feiras. Professor Giovanni Seabra entrou aqui. Bom dia, professor Giovanni. E também atua com fotografia da geodiversidade, inclusive nos cedeu gentilmente, né, 2 fotografias ontem para a gente colocar aqui no Instagram do Geodestinos. E já coordenou, né, 9 expedições científicas com pesquisadores estrangeiros. Em 2012, recebeu o prêmio Monteiro Lobato, da SBG, por excelência na divulgação das geociências. Então, que feliz que eu fico assim, de ter você com a gente aqui hoje para falar justamente, né, de geoturismo, de geocomunicação, de geoeducação, que envolve, né, tudo a divulgação geocientífica e suas experiências, no caso, no Paraná. Então, eu passo um pouquinho a palavra para você, vou chamar de senhor para você. E em seguida a gente começa aí com as perguntinhas, e a gente vai batendo um papo aqui. A gente tem em média uns 45 minutos. Os meninos estão aqui monitorando a live, tem uma turma boa aqui, o Eli e a Elisa, qualquer coisa eles avisam para a gente o tempo que a gente já está, para a gente não cair aqui, senão o Instagram derruba a gente. Fica à vontade, professor, por Legal, favor. bom dia, Thaís. Bom te ver. Muito Quero bom. cumprimentar o pessoal. Nossa, quanta gente ainda inscrita, rever o pessoal. Sim, tem uma turma que tem uns amigos aqui também. Tem uma turma nova, tem uma turma antiga. Grandes amigos, grandes colegas, novos colegas, alunos. Legal, legal. Primeira coisa, quero te parabenizar pela iniciativa, né? Que eu acho que essas lives trazem um pouco de sossego para a gente, né, nessa situação que nós estamos, traz um Sim, pouco de leveza. E um bate-papo assim, entre amigos é bem legal, é bem importante isso. sim, E a gente pode continuar discutindo, as ideias não param, né, apesar da crise e sim. das outras coisas, né. De fato, eu venho trabalhando com geodiversidade nos últimos anos mesmo, e como eu dou aula, principalmente na licenciatura, eu venho me enfatizando mais a educação e a comunicação. Sim. Então, é disso que a gente pode participar um pouquinho Pois na então discussão. vamos conversar. A Então, gente já vem, né? Lhe agradeço mais uma vez assim por ter aceito o convite. Estou muito feliz de tê-lo aqui. eu que agradeço, E fico honrado até. brigadíssima. E a gente se conheceu, acho que no congresso, no simpósio do Patrimônio Geológico de Ouro Preto, né? Acho que já tem um tempo, estávamos lá eu, você, a Carmen, o Gil, que a gente já fala dele aqui quando for falar das E publicações. E assim, a gente já vem conversando, né? Nessas terças-feiras, a gente começou falando do geoparques mundiais, e aí a gente vem, né, em toda essa questão das temáticas dos 5Gs, né? E como disse na apresentação, assim, eu sempre gosto de começar a conversar com os nossos convidados, né? Perguntando como é que ele se inseriu nessa temática, né? A gente sabe que é uma temática relativamente nova, né? Década de 90 aí, talvez para cá.
E eu sei que você tem um trabalho muito bonito, muito interessante com gemas, com mineralogia, né? Você trabalhava aí com os minerais. Mas queria, assim, como se deu o início dessa sua história com o geoturismo? Como é que começou essa paixão pelo geoturismo, pela geoeducação? Como é que você enveredou aí, né, chegando nessas temáticas? Começa só a contar assim, um pouquinho dessa história para a gente. Então, a minha formação, de fato, foi gemologia, é gemologia. Eu me dediquei durante muitos anos à gemologia, à geologia de gemas, mineralogia de gemas. A minha família tem um comércio de minerais, de gemas. Então, a gente está nesse mundo das gemas há uns 30 anos. Uau! E eu morei em Ouro Preto durante uns mais de 10 anos. A minha vida foi lá, eu acho a capital das pedras preciosas no Brasil. E ali se respira a gemologia. Ali faz sentido. Tem toda uma pesquisa que acontece em torno disso e que não existe muito em outros lugares do Brasil. A um certo momento eu me vi obrigado a voltar para Curitiba por questões familiares e tive que mudar um pouco a linha de ação. E foi bem no momento em que estava se iniciando essa discussão de geodiversidade, patrimônio geológico, em 2004, 2005. E por uma coincidência também eu comecei a trabalhar com a Mineropar, o Serviço Geológico do Paraná, nessa época. Foi o início, mais ou menos, de tudo. O Paraná já vinha, desde 2003, o Gil Piecars, o pessoal da UEPG que também já vinha trabalhando com isso. E eu achei assim que era uma temática que estava crescendo. Eu estive num evento, se não me engano, foi o Congresso de Geologia de Aracaju. E eu estava frequentando as duas sessões, gemologia e os GGGs. E estava uma do lado da outra. E me impressionou assim que a mineralogia e gemologia tinha muito pouca gente na sala. E quando eu entrava na sala dos GGGs, estavam lotados. Então ficou claro para mim ali que essa é uma área que estava crescendo. Sim. E a gemologia para mim estava ficando para trás. Então não atuo mais na área de gemas, mas a área de gemas me permitiu fazer as expedições em garimpos. Eu acompanhei muitos estrangeiros, inclusive conheci o Arthur que fez uma palestra há uns dias atrás. Nós nos conhecemos numa dessas excursões em 2000, se não me engano, que ele buscava minerais para museu e estava comprando esmeralda. Coisas assim. Quando eu fiz o anúncio que ia ser você o entrevistado, ele falou exatamente isso, que tinha lhe conhecido justamente numa expedição dessa. Ele é muito engraçado, com um centro de humor refinado. Ele deve estar por aí, não sei se ele chegou, ele tinha acho que uma reunião hoje também online. Mas eu fico muito feliz, assim, é uma área que a gente consegue transitar, né, por ela. Você não pode trabalhar com os 5Gs e não deixar também, de repente, de ter um pé ali na própria mineralogia, porque tudo ali faz parte, né? Você consegue, de repente, envolver, se quiser também. E a gemologia já nos permitia fazer geoturismo antes dessas ideias. O que a gente fazia, levando as excursões, conhecendo a loja de minerais que a família trabalha com turismo. Sim. Então a gente tem um pé no turismo há muito tempo. E essa interface da geologia com o turismo já acontecia antes mesmo que se discutisse isso, que tivesse publicações científicas, isso já estava acontecendo. Deixa eu só, eu vou só pedir, eu estou olhando aqui do lado, mas é porque eu estou com o pessoal que está monitorando aqui no computador, tá? Aí de vez em quando eu olho aqui para o lado. Tá bom? Mas, de vez em quando eu olho aqui. Mas que interessante, professor. E partindo assim, então, a gente entrando agora na questão dos 5Gs, né? E aí o Paraná, que é o seu estado, e é onde o senhor tem desenvolvido, né, seus trabalhos. Eu não conheço ainda, né? Infelizmente, está na lista. Tá pesquisando aqui.
É, mas a gente vê, né, que o Paraná tem uma diversidade enorme, né, de elementos. É um estado bastante diverso do ponto de vista, né, da geodiversidade, do geopatrimônio. Tem, né, sítios famosos como as estrias glaciais de Uitmarçum, que a gente sempre vê nos livros. Sim. Né? E, assim, diante dessa geodiversidade tão relevante, a gente sabe que assim, seria impossível falar de tudo aqui nesse tempinho que a gente tem de live, né? Mas aí eu sempre peço, assim, para destacar, né, aos seus olhos, né, com o conhecimento que você tem. Então, assim, em termos de patrimônio geológico, de geopatrimônio, qual que é que o senhor destacaria, assim, para a gente aqui, hoje no Paraná, que vocês têm, assim, que você acha, assim, que são interessantes? Veja, o que eu posso dizer, o Paraná tem uma geologia especial. Eu acho que são dois pontos que são importantes, né, para a gente falar do Paraná. Tem um contexto geológico muito didático, uma compartimentação clara, assim, é fácil de entender, ele é dividido em vazamento cristalino e bacia do Paraná. E geomorfologicamente são 3 planaltos, Serra do Mar e planície litorânea. Então, até mesmo nas escolas, né, em termos de ensino de geografia, de geomorfologia, isso é relativamente fácil de se abordar. O segundo ponto é que o Paraná foi um pouco precursor nos estudos de geologia. Desde o tempo do Império, que já havia pesquisa, já começou a acontecer as pesquisas em geologia. Então, existe um arcabouço de conhecimento muito grande no Paraná, o que não é comum em todos os estados. Sim. Então, o resultado disso, que até pouco tempo atrás tínhamos o nosso próprio serviço geológico, a Mineropar. Tenho 2 amigos lá, eu sou muito grato à Mineropar pela experiência que tive com eles, mas que infelizmente eles foram encerrados como serviço geológico, né? Estão em uma outra área agora, mas o acervo que foi levantado de informações do Estado foi muito importante. E ainda falando da Mineropar, eu acho que não dá para a gente falar de patrimônio geológico sem começar pelo programa dos sítios geológicos do Paraná, comandado pelo Gil Piecars. Está aqui com a gente. Fala, claro, tem que estar, né? Tá aqui com a gente. Hoje. Então, na verdade, ele é o responsável pelo desenvolvimento do patrimônio, dos levantamentos e patrimônio geológico no Paraná. A Mineropar mudou de diretoria várias vezes, o Paraná mudou de governantes, mas o Gil conseguiu segurar a onda praticamente sozinho. Então, o programa de painéis implantados pelo Estado do Paraná é muito importante. E nisso foram instalados painéis explicativos nos principais pontos de interesse geológico do Paraná. Sim. Então, o que é que tem no Paraná? Foz do Iguaçu, as cataratas de Foz do Iguaçu, antes de mais nada, acho que está no primeiro nível internacional, né? Os parques estaduais, Parque de Vila Velha e o Guartelá, são, por essência, locais geoturísticos, são um patrimônio valiosíssimo do Paraná. Daí houve a intenção de se desenvolver esses pontos pelo território do Paraná. Então, no litoral, a Ilha do Mel é o ponto mais bacana, assim, existem painéis na Serra do Mar, nas outras praias, mas a Ilha do Mel eu acho que para quem não conhece o Paraná, tem que conhecer a Ilha do Mel. No segundo planalto tem a maior quantidade de painéis implantados, porque é onde estão grandes geossítios importantes, o Buraco do Padre, Sim. O próprio Parque de Vila Velha. Então, houve uma implantação, um levantamento intenso, diria. Vamos chamar de inventário, um inventário preliminar. Sim. Então, no inventário preliminar do Paraná, o segundo planalto é onde aparece mais geossítios, digamos.
No terceiro planalto tem a cratera de impacto de Vista Alegre também, que é algo único assim, no estado, né? Mas aonde se fortalece essa ideia de trabalhar o patrimônio geológico com muita força, realmente é no segundo planalto, nos Campos Gerais. A escarpa devoniana, que foi discutida há um tempo atrás, então a valorização desse patrimônio tem sido muito importante, assim, inclusive em efeitos políticos, né? E mais recentemente, vamos falar de Prudentópolis. Prudentópolis eu tenho trabalhado com a ideia de tentar desenvolver as coisas por município. Sim. A gente fez um trabalho intenso em Tibagi durante uma época. Está saindo um livro agora do Geopatrimônio de Tibagi. Mas eu tenho orientado alunos no mestrado, no doutorado, em outros municípios, em Irati, em Bituva. E um dos municípios assim que vem se destacando, já vinha se destacando no turismo de natureza há muito tempo, é Prudentópolis. Prudentópolis tem uma ideia de fazer um geoparque. Já está caminhando um projetinho de geoparque em Prudentópolis. Por isso eu te enviei aquelas fotos da bandeira petrificada, que é um geoparque que eu considero hoje muito importante no contexto. Sim. Primeiro que ele é um atrativo muito legal, ele tem uma história muito rica, e ele está em um processo de geoconservação em andamento, que é muito curioso. Ele está dentro de uma comunidade tradicional, patinamento, e a comunidade assume essa preservação, a ideia de manutenção do patrimônio como um orgulho deles. Então, eu acho que esse geossítio começa com o pé direito. Sim. Eu acho que Prudentópolis também está começando com o pé direito. Prudentópolis é a terra das cachoeiras gigantes. Então, geossítios no Paraná são muitos. De fato, não daria para destacar um assim. A gente, quando começa a ler sobre o Paraná, começa a ver os geossítios, entra ali também no site, né, que era o site da Mineropar, a gente vê bastante coisa. E esses geossítios dos troncos petrificados também ele é importante porque foi o último painel instalado pela Mineropar. Eu digo último por ser recente, mas espero que não seja o último definitivo, né? Sim, isso é. Fantástico, professor. E você também não podia... Tá me ouvindo? Sim, deu uma caidinha, mas voltou. Tá. Eu não poderia deixar também, agora você começou a falar, e eu lembrei também de Curitiba, né? Eu acho que da própria cidade ali tem uma região ali em Curitiba, acho que é uma antiga pedreira, que também foi aproveitada para o turismo. Sim, sim. Então, né? Curitiba... Você falou... Se for para falar de geoturismo, o turismo em Curitiba, ele explodiu, ele se desenvolveu muito forte a partir do uso de pedreiras. Sim. De pedreiras abandonadas. Então, hoje, os principais pontos de visitação em Curitiba são o Parque Tanguá, que é uma antiga pedreira com uma cascata artificial, a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame, são os principais pontos de visitação hoje que tem um fluxo de turismo muito intenso e que são geossítios, são aspectos da cultura da geologia. Só que, infelizmente, não há uma oferta de informações geológicas, assim, não há uma ênfase nisso. O turismo ali funciona por si só, então... não houve interesse de se implantar isso com mais força. Né? O que seria muito interessante, porque potencial tem, né? Mas a ideia, essa consciência de preservação ou de valorização pelo turismo, ela acontece, a gente percebe isso em Curitiba. Houve uma também mais ou menos recente, deve ter uns 8 anos, a descoberta de um fóssil em Curitiba, num ponto que a gente tinha colocado como um ponto de geoturismo.
Olha só. E a partir de alunos que a gente levou lá para falar de geoturismo, se descobriu alguns fósseis lá de vertebrados e virou o único sítio paleontológico dentro da cidade. E que recentemente vem sendo programado para se transformar num parque de ciência, numa situação de recebimento de pesquisadores e visitantes. Muito bom. Espero que se concretize, mas ainda está em encaminhamento. Mas que bom, que tem potencial e já tem algo andando já, né? Se encaminhando. Sim, tudo está na vontade, né? Não é, eu acho que qualquer lugar tem potencial para geoturismo, tem o seu patrimônio geológico. Eu acho que como você faz o planejamento e insere as ações, faz a diferença. Né? É verdade. E assim, agora que o senhor explanou, você explanou muito bem a questão do geopatrimônio, realmente a gente não tem muita coisa, a gente não conseguiria aqui nesse tempinho que a gente tem, né? O Gil está falando aqui, já é um parque pelo menos. Já foi, o prefeito já declarou um parque. Isso. Né? Eu queria desejar bom dia, né? Entrou o professor Gork aqui, o professor Arthur Sá, que a gente tinha falado nele ainda agora, entrou também, a Joana, a Larissa Schadner, lá do Piauí, também entrou. O pessoal da família Guimarães aí, tá todo aí hoje, Paulo, Thaíris, a irmã, tá todo mundo aí. E tem mais uma turma chegando aqui. André. Eu assisti a live do professor Gork, parabéns, gostei muito. Assisti a do Arthur também. Sim. Um grande abraço, Arthur. Estão por aqui com a gente. E aí a gente parte agora, né, das suas publicações, né? Você é autor de vários livros, né? E a Arte da Cantaria, que a gente até falou aqui com o Gork, né? Do Litoral Sul, que a gente tem os arenitos de praia entalhados ali, né? Na Arte da Cantaria. Já a Diversidade na Educação, que eu tenho esse livro, que foi fruto do projeto de extensão de vocês. Os minerais, né, elementos da geodiversidade. Geoturismo em Curitiba, que é o livrinho que eu tenho, junto com vocês escreveu junto com o Gil e o Eduardo, né, o Salamuni. Sim. Tropeirismo e Geodiversidade no Paraná, que eu tenho também, junto com o Gil. E entre outros. E a gente não pode deixar de citar aqui, né, o Pedra por Pedra, que é um livro infantil, né, isso que você fez, acho que deve ser muito especial, porque além de ser um livro infantil, você teve sua filha, né, como parceira aí nesse livro, a Valentina. E, então, assim, são duas perguntas, né? A primeira, eu queria que você falasse um pouco sobre essas publicações e, assim, o impacto, né, como você vê o impacto na sociedade. E a segunda é como foi escrever para crianças, né? Principalmente aí tendo a Valentina como uma parceira aí sua. Então, seriam basicamente duas perguntas, né? O impacto na sociedade, como é que você vê esse impacto, e essa experiência de escrever para um público infantil junto com a filha. Então, fala aí um pouquinho para a gente. Sobre a divulgação científica. Eu sou de uma época em que a minha orientadora me sugeria de não fazer. A gente não tinha o menor estímulo para se fazer isso e, inclusive, muitas vezes pegava mal. Sim. Se você fizesse divulgação científica, você não era cientista e você estava no caminho errado. Nunca concordei com isso, nunca assimilei isso, mas fiz a parte científica como eu deveria, mas sempre tive uma vontade de fazer divulgação. Tive uma oportunidade boa em relação às leis de incentivo à cultura. Sim. Eu peguei o início também em Curitiba, da Lei Municipal de Cultura, e era uma coisa muito mal definida, assim, o que é cultura. A questão que se você fizesse um artigo, um conteúdo científico, você era desclassificado. Sim. As comissões de cultura não aceitavam conteúdo científico, não. Enfim, se eu entrasse com um projeto de geologia, ele era reprovado. Mas se eu entrasse com um projeto de fotografia, ele entrava plenamente como cultura. Não importa que seja fotografia de geologia. Então, por isso eu comecei a fazer os livrinhos com a lei de incentivo à cultura. E gostei, para mim foi realmente um incentivo.
Eu comecei a fazer isso em 98. De lá para cá vem saindo vários livrinhos. Eu consigo colocar nos livros a palavra pedra, que os geólogos não gostam. Quase Sim, todos os meus livros têm pedra, pedra por pedra, porque sim, a população se refere a esse material sim. como pedra. E a gente precisa se aproximar das pessoas, não podemos chegar de cima para baixo com essa informação, que é uma informação Claro. difícil, hermética. Então, a ideia dos livros é a divulgação científica. Eu comecei tentando, o meu esforço foi inserir o conteúdo geocientífico como cultura. Eu Sim, realmente acredito nisso. Tem uma expressão do Rualdo Menegatti, o professor Rualdo lá do Rio Grande do Sul, que eu acho muito legal. Ele fala da enculturação do homem em relação ao ambiente onde vive. Então, enculturação é o conteúdo geológico, o conteúdo geocientífico que a gente trabalha, ele é uma bagagem cultural. É como você sim, conhecer geociências, é como conhecer arte, como conhecer música. Você precisa disso para respirar. Nós, como habitantes desse planeta, precisamos disso. Então, a história dos livros começou com as leis de cultura. E, fantástico. e o livro Pedra por Pedra, ele é especial realmente para mim, Sim, porque consegui fazer com a minha filha Valentina é coautora, e ela tem uma participação grande no livro. Ela tinha 10 anos nessa época. oh, Hoje ela está com 25, já esqueceu, já não dá do bola para livro. isso. Mas com 10 anos é aquela fase das crianças de curiosidade, de pergunta. Sim, E como ela cresceu num ambiente de pedras, que a família tinha um comércio, a loja de pedras, ela tem um pai sim, geólogo, tem mais 2 tios geólogos, então ela para isso, para ela não era uma coisa completamente estranha. sim. Então ela tinha perguntas de curiosidade. E a ideia do Pedra por Pedra foi responder para uma criança de 10 anos as curiosidades que ela tinha. Claro, houve uma ordenação das ideias, mas Sim. principalmente matar a curiosidade de alguém de 10 anos sobre pedras. E fez um relativo sucesso esse livro, tanto que ele está esgotado, mas ele foi Olha traduzido só. para o espanhol, ele foi divulgado na América Latina. Eu não acompanho o que Sim. acontece, eu sou uma editora de São Paulo, Nossa, mas parabéns. fico feliz de saber que ele foi talvez o meu livrinho mais divulgado, porque teve um marketing por trás, porque teve a Sim. comunicação da venda. Então, é isso que eu Uhum. acho que a gente vai chegar nessa conversa daqui a Sim. pouco. Joia, perfeito. E assim, algum desses livros que eu falei, tem algum em PDF, algum disponível para o Ah, pessoal que está sim. assistindo a Então, gente? nós tínhamos um site até pouco tempo atrás com todos os livros em PDF. Por um problema técnico, o site está fora do ar. Eu estava migrando ele para o Sim, sistema da UEPG quando veio aí a pandemia. Mas certo. estamos para resolver isso, e a ideia é colocar o máximo possível de livros em PDF, todos os que eu puder aqui, mas a gente já tinha livros de companheiros que fizeram e disponibilizaram, então a ideia era fazer um repositório de material publicado na linha dos GGGs. Então Muito isso vai bom. voltar, eu Pronto. só fazer E aí, quando voltar, avisa pra gente, que aí a gente divulga aqui para o pessoal claro. A saber. comunicação e o marketing é Isso. tudo. Olha, o Max, tá, Max Ponte, ele está dizendo aqui: comprei um exemplar de Pedra por Pedra no CBG de 2016. Digo para ele guardar com carinho, porque não tem mais. Tá ouvindo, né, Max? Guarde com carinho, não tem mais Eu, não. eu só tenho um aqui em casa, Olha só. que eu acabei dando de presente e ele não existe mais, não está sendo mais editado. Olha aí, Max, guarde o seu. Perfeito. Então, assim, o senhor falou da importância, né, desses livros, das publicações, que também é uma. Quando a gente fala em divulgar, né,
A gente tem os vídeos, tem o que a gente está fazendo aqui, a gente tem documentário, a gente tem os livros, como uma forma de divulgação científica também. Então, assim, eu tenho acompanhado seu trabalho, né, já há alguns anos, a gente, de vez em quando a gente conversa, fala muito sobre já educação, e tem se dedicado a algumas linhas, então a gente teve essa oportunidade já de conversar. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre alguns projetos de vocês mais pontuais. Eu falei do livro, né, Educação e Geodiversidade, que eu falei que eu tenho, Geodiversidade na Educação, que foi fruto de um projeto de extensão de vocês, né? E vocês também lançaram um curso, era um curso em EAD, né, isso, sobre geodiversidade, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Como é que foi essa experiência de vocês com o curso e com o projeto de extensão? Que aí a gente teria duas linhas, né? Imagina, uma linha de ensino e uma linha de extensão aí. O projeto registrado é um projeto de extensão que se chama Geodiversidade na Educação, desde 2011. Já passaram por esse projeto dezenas de alunos que saíram para ser... Eu trabalho com licenciatura, então esses alunos são futuros professores, são futuros docentes. E esse projeto teve um papel importante na vida deles. Eles começaram o contato com o público ali no projeto, recebendo alunos, escolas e explicando um pouquinho da geodiversidade. A um certo momento a gente conseguiu fazer esse livro, que é resultado do projeto, o Geodiversidade na Educação, junto com o Gilson Burigo, que está dentro do projeto. E tivemos uma ajuda da CPRM na edição. Esse livro foi legal, também está esgotado. Esse é um dos problemas, eles estão esgotados. Sim, tem licença, mas tem mais gente aqui dizendo que tem o livro. Ó. Arthur, eu tenho um e guardo com carinho, obrigado, Antônio. Já o Parque Costões e Lagunas, eu também tenho um autografado. Ó, tem uma turma aqui Pode que tem. vender caro. Eu tenho o dos tropeiros e o da educação, né? Já diversidade da educação. E o livrinho de Curitiba. As tiragens são feitas em torno de 1.000, 1.500, 2.000 exemplares. Depois de 10 anos, eles não existem. Não há uma... Bom, todas as editoras hoje estão falindo, então não existe mais a política de reedição. Sim. Então, a gente faz o que dá e aproveita o que tem. Milena está pedindo aqui, ó, Milena Gel, edita de novo esses livros. E então, a Aline Beatriz Veiga, ela está dizendo que também tem esse livro. Muita gente tem esse livro. A solução é o PDF. A solução é o e-book. Sim. E-book gratuito. Uma das coisas que eu acredito, a disponibilização máxima da informação. E-books gratuitos. A gente pode fazer, todos nós geocientistas, todo mundo que trabalha nessa área, pode publicar livros a qualquer momento. Nós somos cobrados para isso, né? E esses livros precisam ser disponibilizados gratuitamente nesse país. Esse país não é um país que permite... Se você cobrasse R$1 por essa live, as pessoas, a visitação não seria mesmo. As pessoas não têm dinheiro e não têm o hábito de gastar o seu dinheiro com isso. Sim. Então, nós estamos num processo ainda muito rudimentar, que a gente precisa melhorar a educação lá embaixo, assim, desenvolver hábito de leitura. Sim. E por isso tão importante o que você fez, por exemplo, para as crianças, né? A gente conseguir, desde pequeno, já inserir nelas essa leitura. Sim, a gente tá montando um museu aqui na UFG e a ideia é editar livros para público infantil. Então, nós vamos pegar as várias temáticas do museu e vamos tentar fazer o que se chamava antigamente de cartilhas, mas cartilha não conta na cápsula. Se você puser cartilha no seu lápis, não vai dar certo. Sim. Então, você tem que fazer livros. O livro, não importa o tamanho dele, ele é chamado livro. Então, vamos fazer livros para crianças. Sim. Perfeito. Tem mais gente aqui falando, eu vou aproveitar que o professor
Ok, professor Gork. O professor Gork está pedindo para a gente avisar que vai ter uma live sobre educação no pós-pandemia hoje com o professor Antônio Novoa, de Portugal, e a professora Sique Weber, às 14 horas. Depois eu coloco, Às quando acabar, 16. às 16. Nossa, eu tô sem óculos. Socorro. A gente fica querendo fazer a live sem óculos, mas já não tem mais condição, gente. Tem que ter óculos, não adianta. Eu achei que você colocava lente de contato. Não, não, olha aqui, ó, o óculos aqui. É porque eu sou resistente, eu fico sem querer usá-lo, mas tem. Noma da Lua, esse canal só tem live de alto nível. Ó, obrigada. Puxa. Muito bom. Então, assim, aproveitar que você falou aí do museu, né? E aí a gente já entra nos espaços não formais, né? Que seria, Sim, hoje você sim. tem trabalhado bastante. A gente sabe que quando a gente está trabalhando, né, com a educação, a gente vai ter aí os espaços formais, informais e os espaços não formais de ensino. Então, nesse sentido, como é que você analisa esses espaços, né? Sua potencialidade e ou possibilidades de desenvolver atividades, né? E as especificidades que a gente encontra neles, que cada espaço, né, um museu, né, uma praça que você vai fazer uma ação. Acho que quando a gente vai trabalhar com os espaços não formais, é tudo muito novo, né? Eu tenho uma história, vou falar bem rapidinho aqui para não tomar seu tempo. Eu tenho uma história com a professora Luciana, que está aqui com a gente, que a gente foi chamado para fazer uma ação no Dia do Meio Ambiente. Os meninos estão aí também, estavam com a gente, os alunos, e a gente foi, eles disseram, a turma disse que eram, a gente preparou uma palestra, levamos minerais, levamos, né, os jogos que a gente tem já educativos, e a gente achou que a gente ia trabalhar com alunos, né, na faixa etária de 12, 14, 15 anos. E quando a gente chegou lá, quando a gente viu, começou a chegar os picototinhos, os pirrainhos pequenos, eu falei, Luciana, e agora? Como é que a gente faz? Né? Então, assim, a gente tem que, realmente, os espaços não formais, dependendo do que a gente for fazer, a gente tem que adaptar, né, a linguagem conforme a ação que a gente vai fazer, ou conforme, né, o espaço onde a gente vai estar. Então, o que é que você poderia falar sobre os espaços não formais da sua experiência hoje? Foi que eu Cortou. descobri a... Oi, oi, oi. Oi, tinha cortado um pouco, mas já voltou. Fica bonito. Certo. Quando nós montamos o projeto de extensão em 2011, foi que eu descobri essas teorias de educação não formal, de educação informal, e que me interessou porque cabia justamente no que a gente vinha fazendo. Então, vamos calçar isso que a gente está fazendo com um referencial teórico e vamos Sim. começar a trabalhar, se aprofundar. Oi? Tô ouvindo, é que eu tô pedindo, tá ouvindo? Agora sim. Eu tô Sim. perguntando para os meninos aqui quanto tempo a gente tem ainda. Ah, sim, vai me avisando aí. Eu também já me perdi na hora também, eu tô perguntando aqui quanto tempo a gente tem. Regecos presente, Elisa. Ah, que bom. A turma do Regecos está aqui. Pronto. Então, a educação não formal, como teoria, ela entrou no nosso projeto desde 2011 e nós tentamos nos aprofundar nisso. Eu sou geólogo de formação, mas como professor de licenciatura, eu me obrigo a tentar entender um pouco melhor sobre os mecanismos da educação. Sim. E um dos autores que a gente viu, a escola americana, por exemplo, eles não separam a educação não formal. Para eles é educação formal e informal. Certo. E nisso tem uma autora, não me lembro o nome agora, Dirk, e ela citou tem uma frase lá que eu achei impactante para mim, que 65% do tempo o ser humano constrói a sua bagagem intelectual pela educação informal. Sim. A educação formal é muito menos. A gente vai para a escola bem menos tempo durante o dia do que o bombardeio de informações que a gente recebe no resto do tempo. Então, por que não damos a devida atenção a esse tempo extra fora da escola? Sim. Eu acho que uma coisa não compete com a outra. Eu acho que a educação formal ainda é necessária. Nós não temos condições de ter uma formação Sim. sem a escola. Mas eu acho que a ampliação de oferta
na educação não formal está muito grande. Há 10, Sim. 15 anos atrás não se tinha acesso a quase nada de legal assim, de geociência na internet. Hoje você tem documentários, tem canais canais a cabo com documentários próprios de geologia. Você tem Sim. uma infinidade de vídeos que é colocado nas redes sociais. Então, essa informação está chegando a mais gente. Sim. Quando a gente estava com o site estava com 300 e poucas mil visitas. E a gente percebeu que o caminho que as pessoas faziam na navegação do site era as aulas em PDF, os vídeos e os livros em PDF. Sim. Então, era evidentemente um caminho ligado à educação. A gente estava sendo, os maiores acessos eram a China e os Estados Unidos, que deve ser o robozinho, porque o site era em português. O que o chinês estava vendo lá, ou o americano. Mas a gente vê depois, o terceiro maior visitante era o Brasil, aí faz sentido. Sim. Aí depois Portugal, Angola, Cabo Verde, países de língua portuguesa que estavam baixando o nosso conteúdo para uso em educação. E aí eu vi uma ferramenta poderosa. Eu acho que a gente colocar e disponibilizar a informação tem um alcance que você não tem controle sobre isso. Sim. Mas é um alcance muito grande. Então, tem que ir plantando sem saber como vai dar a árvore. O que mais que tinha perguntado? Vamos lá. Eu vou entrar, a gente tá indo, é bom que assim, a gente tá conversando, você vai sempre deixando uma deixazinha para a pergunta seguinte. Sim, sim. E aí a gente não pode falar com você, né? E não falar de fotografia. Ah, legal. Né? Como a gente já começou falando aí. Né? Que para mim também é uma grande paixão, né? Não sou tão boa fotógrafa, assim, quer dizer, não sou uma fotógrafa, né? Eu gosto de fotografia, mas não, né? Não me considero né? Eu só sou uma apaixonada, certo? Então eu gostaria de saber como é que você concilia, né? Conta pra gente aprender um pouquinho como é que você faz, né? Para conciliar a fotografia, né? Com as geociências, né? Você já falou lá atrás, lá no começo, da mineralogia, que te ajudou bastante, né? Com a questão das expedições fotográficas. Mas aí como é que você tem, né? Caminhado aí com essas duas, né? Essas duas paixões? Então, eu acredito que é bem mais simples do que se pensa. Qualquer pessoa que fotografe está dando mais atenção àquele assunto do que uma pessoa que não fotografou. Então, a fotografia te obriga a parar para pensar, a parar para escolher um ângulo para mostrar. Quando você fotografa, você quer mostrar o que você está vendo. Tem uma técnica, tem todo um jeito de fazer por essa ferramenta que é a fotografia. Poderia ser pintura, desenho. Então, a fotografia é uma outra linguagem. Na verdade, é a linguagem de todo mundo. É mais do que a escrita. Porque a escrita, as pessoas podem não ser alfabetizadas, mas elas podem reconhecer o significado de uma imagem. Isso eu diria que a fotografia atinge mais rápido. Ela atinge a alma da pessoa. Mesmo que você não tenha entendido muito, mas a imagem te marcou, só de você ter visto. E essa é uma possibilidade de linguagem para você contar qualquer coisa, incluindo geociência. Você pode contar a sua história com fotografias. Então, pode fazer um gibi. Eu fotografo desde antes de ser geólogo. Desde 83 que eu comecei a fotografar, eu fazia bicos na faculdade com fotografia, eu revelava as fotos em casa, fotos preto e branco ainda. Então eu acompanhei também a evolução da fotografia, sou fã da fotografia digital, acho que foi uma libertação do maldito laboratório. O laboratório estragava as nossas fotos, custava uma fortuna, era proibitivo. Qualquer um que lembra dessa época, você tinha que juntar dinheiro para comprar um rolinho de filme. O que é isso? Não existe mais.
Às vezes, alguns Ainda são queimava. saudosos da fotografia do filme, porque era romântico você colocar o rolinho lá dentro. Sim, Você perdia o filme, sim. às vezes entrava luz que perdia tudo. O cuidado para abrir e tirar, né? Você fazia uma viagem e chegava lá e não saiu nada. E o laboratório estragava a revelação. Usei o método errado. Pô. Então, assim, isso foi uma revolução. A popularização da fotografia também, hoje com os celulares, qualquer pessoa faz uma fotografia boa. Antes você precisava comprar uma máquina boa, gastar dinheiro. Hoje está mais democrático. Sim, E, assim, oportuniza as pessoas a mostrarem o seu jeito de ver. sim. Então, fotografia não tem como não... Na geologia, você vai para o campo. Eu não me lembro de ter feito alguma viagem ou ter ido alguma vez para o campo sem uma máquina fotográfica. Sim, Não cabe na minha cabeça. Você sim, tem que registrar imagens para depois contar o que você viu de geologia pelas imagens. Nem sempre você vai conseguir escrever um artigo sobre aquilo, mas ter registrado uma certa feição, você pode descrever ela com 10 mil palavras, mas você não vai conseguir mostrar o que realmente é, né? Então, a sim. fotografia, não, ela anda lado a lado com a geologia, não tenho dúvidas disso. E eu tenho usado ela como ferramenta também nas publicações, no meu jeito de me expressar, porque eu acho que ela complementa o texto e o texto complementa a imagem. É uma linguagem mista. Sim. Eu procuro contar a geodiversidade por meio de texto e imagens. Então, não dá para fazer sem fotografia. Não. Estou tentando aprender sobre o vídeo. Vídeo e fotografia não é a mesma coisa. O vídeo Sim. é outra linguagem, mais difícil, mais trabalhosa nesse momento para editar. O E as pós, né? pessoas, que eu acho que atingiria também mais rápido na divulgação de ciência. Mas Sim. não é fácil de dominar essa É verdade. tecnologia toda. Tá vendo o pessoal aí do Regex, Elisa, Elianai, o que é que o professor está dizendo? Isso é para o pessoal mais novo, assim, que eles editam Eu, com a mão esquerda. Então, eu, eu sempre digo a eles, filhos, aproveitem que vocês estão novos, mexam nessas ferramentas, né? Aproveitem para aprender. Tem tanta coisa, né, free, coisas gratuitas na internet que a gente pode usar. Tem uns programas pagos, mas também tem muita coisa que dá para fazer, né, gratuitamente. Eu sempre digo, aproveitem, explorem aí o que vocês puderem. é possível colocar conteúdo nos vídeos. É isso que eu Isso. queria dizer. Eu não tenho conseguido ainda, mas Sei. eu fico sonhando com a ideia de colocar o conteúdo de geodiversidade em Em vídeos vídeos. acessíveis. Esses vídeos que a gente troca por redes sociais, eles poderiam estar levando muito conteúdo nosso. Sim. É isso que o Professor, pessoal mais novo podia fazer, né? os meninos estão dizendo que a gente só tem 5 minutos aqui antes que o Instagram Certo. nos derrube. Eu ia pedir, né, para a última pergunta, na verdade, não era uma pergunta, eu ia pedir para você deixar uma mensagem somente para os alunos que estão chegando agora, o pessoal que está começando. Mas eu acho que essa sua última fala aí sobre a fotografia, sobre, né, as geociências que se encaixam, eu acho que já foi assim uma boa mensagem, né, que você deixa aí para a turma nova. Mas se quiser acrescentar um pouquinho mais, assim, alguma coisa, o que é que você deixaria aí para os meninos? A gente só tem 5 minutinhos para fechar Tá, aqui. eu queria então falar geoeducação e geocomunicação. Que de todos os GGGs que a gente vem trabalhando, já tem muita pesquisa em patrimônio geológico, geodiversidade, geoconservação, mas a geoeducação ainda é muito fraca no Brasil. Eu acho que a gente precisa investir mais nisso e Sim, trabalhar geoeducação junto com geocomunicação, porque a gente faz um monte e não sabe contar. Isso sim, é um problema de marketing, é um problema de publicidade. A gente precisa trabalhar melhor a comunicação do que a gente faz com o público. E nisso, as redes sociais,
as novas tecnologias estão aí para isso. E as novas gerações, porque a gente tem a cabeça de velho, né? Os novos. Às vezes eu ligo, minha gente, como é que faz isso aqui? Como é que tira esse som? Como é que coloca esse som? Ajuda aqui a titia. Eu, para descobrir esse Instagram aqui, foi um inferno. Foi... Até agora estou apanhando dele. Mas é o que eu disse ao pessoal, a gente vai se reinventando. Acho que a palavra, né, ultimamente, eu tenho visto as lives e eu tenho ouvido muito, é reinventável. Precisamos nos reinventar. Acho que essa é uma palavra mesmo que veio e é se reinventar mesmo. Sim, sem dúvida. Professores estão dizendo aqui que a gente tem mais um tempinho de nada. Eu vou lhe agradecer mais uma vez, né? Pedir muito obrigada, né, pela sua participação. Foi fantástico. A gente está com 105 pessoas aqui com a gente e já são quase meio-dia, hora de almoço. Poxa, E o pessoal está aqui com a gente. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Você não sabe como a gente fica feliz, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando, a gente conseguir reunir esse grupo de pessoas aqui, né? Com objetivos em comum, com pensamentos, né? Com vontades, né? De fazer as coisas, de aprender, de trocar ideia. Que fantástico. Tem muita mensagem aqui, eu não tenho como ler, porque eu preciso anunciar a nossa próxima live de terça-feira, senão não vai dar tempo, senão vou ter que abrir outra live, a gente vai perder essa aqui. Mas muito obrigada mais uma vez, professor Ricardo. A nossa próxima live vai ser dia 26, né, próxima terça-feira, com o professor Giovanni Seabra, lá da UFPB. Ele é geógrafo, doutor em geografia pela USP, também autor de vários livros, né, trabalha com geoecologia das paisagens, análise ambiental, diagnóstico, ecodesenvolvimento, planejamento do turismo e educação ambiental. Ele é coordenador geral da Conferência da Terra de 2020, Fórum Internacional do Meio Ambiente. A gente vai falar dela também, que ela vai ocorrer esse ano, em novembro. Ia ser presencial aqui em João Pessoa, mas ela vai ser online. A conferência ela vai ocorrer entre os dias 4 e 7 de novembro e a gente vai conversar com o professor semana que vem sobre espeleologia. A gente vai falar com ele sobre as experiências dele em ambientes cársticos e falar sobre a espeleologia, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Isso, e eu quero te parabenizar pela leveza dessa proposta da live e continue firme nesse canal. Obrigada, gente, muito obrigada. Tem mais mensagem aqui. Cristine fala sobre fotografia, né? Ao olhar sobre a natureza que você expressa ao fotografar. O André Medeiros, fotógrafo de natureza, está aqui com a gente também, grande fotógrafo de fotografias aéreas. Milena, gente, muito, muito obrigada. Eu vou encerrar, senão o Instagram derruba a gente aqui. A gente perde a live e não salva. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Se cuidem, cuidem dos seus. Quem puder, fique em casa. Um beijo bem grande. Obrigada, Ricardo. Um abração. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.